mas quem ministra, né, algo que nós temos que carregar no nosso coração, que se formos ministrar para uma ou duas pessoas, tem que ser do mesmo modo se for para a multidão, né? Porque o que tem real valor não é a quantidade de pessoas, mas sim a palavra que está sendo ministrada, né? Porque não valia nada nós ministrarmos para uma multidão de gente se não for com a essência do Espírito Santo direcionando uma palavra verdadeira. Eu quero que os irmãos abram as nossas Bíblias em Apocalipse, ao qual estamos dando um estudo e continuidade hoje sobre a igreja de Tiatira, que se encontra no capítulo 2 e o versículo 18, né? E um tema é esta mensagem que vem nos dizer, né, o perigo da tolerância. Nós estaremos lendo, né, esta mensagem, né, estaremos nós meditando neste estudo para assim nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus, né? Como foi falado, né, o ensino é muito importante porque é onde nos discipula, é onde nos instrui, é onde nos capacita, porque nós sabemos que uma pessoa, para ela ter fisicamente o seu corpo, né, com saúde, necessita de uma vitamina, de uma boa alimentação, necessita de algumas outras atividades, né? Para quem consegue fazer, né, irmãos? Quem tem tempo, né? A gente que não tem corrido, mas é essencial para a nossa vida. Do mesmo modo é a palavra do Senhor, né? Do mesmo modo é o conhecimento do Senhor Pai para a nossa vida. Aqui nós nos fortalecemos, né? Eu sempre digo, tanto nas congregações quanto na sede, que é onde separa os homens dos meninos e as meninas das mulheres virtuosas, porque são pessoas que têm o desejo e reconhecem o real valor de um culto de ensino, né? Muitas, não é somente no Ministério Transformando Vida, irmãos, todos os ministérios, né? Culto de ensino, as pessoas parece que não têm o desejo da palavra, né? Mas nós cristãos, eu agradeço a cada vida que é cristã, oramos, claro, pelos que estão enfermos, porque nos justificam, né? Como nós somos carne, o cansaço, a fadiga do dia a dia. Confesso os irmãos que foi em cima da hora que viemos para cá, mas o Senhor renova as nossas forças e temos certeza que Ele tem algo grande no nosso coração, né? Um texto ao qual eu venho estudando há muitos dias, né? Eu venho preparando algo porque sabemos que quem está ouvindo não são qualquer um, é a igreja do Senhor. Então, quem ministra tem que preparar a melhor palavra, por mais que muitas vezes dentro das suas dificuldades em leitura, mas todo aquele que vai ministrar a palavra do Senhor tem que preparar o melhor para a igreja do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, os irmãos só me acompanhem. Apocalipse capítulo 2, verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes retende até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Se não quiser colocar um fundo para nós aí, pode colocar. Uma mensagem maravilhosa, irmãos, o qual nos ensina algo tremendo.
E quando falamos sobre as igrejas da Ásia, como no início desse ensinamento, nós devemos fazer uma comparação em qual posições nós nos encontramos. E nós olhamos aqui já, nesta quarta carta, né, a importância de nós ouvir certamente a palavra do Senhor e examinar a orientação o qual o Senhor traz a cada igreja, a exortação que o Senhor traz a cada igreja, as situações que elas se encontraram. Vivemos em dias onde, quando nós olhamos para cada igreja dessa, nós podemos, né, assemelhar com algumas dos nossos momentos, com algumas o qual nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Quando nós olhamos nas redes sociais, quando olhamos, né, para a televisão, hoje a igreja é para tudo que é gosto, né? Aonde a pessoa, né, tem lá no seu gosto, o seu jeito de viver, ela encontra um lugar onde ela se aconchega, mas muitas vezes não tem a verdadeira palavra, não tem uma vida de renúncia, não tem uma vida de entrega ao Senhor, né? E quando nós vemos essa carta a Tiatira, né, era uma cidade operária, tinha numerosas associações comerciais, né, tinha muitos profissionais, né, em muitas áreas, carpinteiros, tinteiros, comerciantes, né, fabricantes de tecido, né, eram muitas, né, pessoas ao qual tinham suas posições, né, dentro da sociedade. Só que cada, né, pessoas daquela, podemos assim dizer, cada associação carregava um Deus. Cada uma delas levantava um Deus, né, de matéria, né, e ali acabavam adorando. Né? Não sei se alguns irmãos já chegaram a ir para Santa Catarina, moramos 7 anos ali. Né? E quando eu comecei nesta mensagem, me fez lembrar do período no qual moramos lá. Se os irmãos forem lá em bairro como nós estamos aqui, cada bairro, né, cada pedaço de asfalto que tem lá, tem uma igreja católica. Né? Em cada igreja dela tem um Deus. Cada uma delas adora o Deus e muitas vezes eles não se misturam. A de cá não visita a de cá. É como se fosse uma barreira, um impedimento. Cada um tinha o seu Deus ali. E todo final de semana eles levantavam, né, uma adoração, faziam suas festividades, né, convidavam pessoas, muitas vezes, né, carregavam aquele Deus ali, né, cada santo deles sobre as ruas. Né? E quando eu comecei a ler, eu me lembrei deste texto. Me lembrei que nós, por mais que muitas vezes não temos aqui, mas em nossa nação, no nosso planeta, no mundo ao qual vivemos, muitas igrejas estão se comparando à mesma igreja de Tiatira, uma igreja onde, né, as suas associações, né, ela levantava e tinha muitos deuses aonde eles adoravam, mas a palavra do Senhor nos ensina que somente ao Senhor nós adoraremos, somente a Ele nós serviremos, o nosso Deus, o qual criou os céus e a terra. Não há outro Deus para ser adorado. Você pode ver que esses deuses, ao qual são até carregados, né? Eles ficam ali no canto, passa-se o tempo, vai lá um irmão, uma irmã, pega um paninho e começa a limpar, começa a tirar o pó. E para estar locomovendo ele de um lugar para o outro é necessário que estar carregando, diferente do nosso Deus, porque o nosso Deus, quando nós estamos sujos, é Ele que nos limpa, é Ele que nos carrega, é Ele que nos fortalece, Ele faz por nós. Os deuses ao qual aqui é orientado, essas pessoas precisavam fazer por este Deus. Os deuses ao qual muitos estão adorando nos dias de hoje, é necessário estar agindo em prol a eles. Mas que Deus é este? O nosso Deus não, o nosso Deus é Ele que opera, que nos guarda, que nos faz, né, que faz maravilhas em nosso meio. É Ele que cura, que batiza com o Espírito Santo e tem promessa de levar para o céu. É este Deus que nós servimos. Então esta carta é orientada para que este povo não viesse estar se contaminando, para que este povo não viesse estar se contagiando com esse ou qual ele estava adorando estes deuses. Porque o nosso Deus, você tem uma coisa que ele é ciumento. A adoração é somente a Ele. Muitos adoram coisas terrenas, muitos adoram até o seu próprio dinheiro. Muitas vezes as pessoas dizem, não, meu Deus é o meu dinheiro. Né? Muitos em redes sociais dizem, para que ser crente? Se eu não sendo crente eu tenho tudo, não me falta nada. É isso que o inimigo traz e muitas vezes em muitas mentes, enganando, dizendo, não, o que você tem é o suficiente, porque o inimigo entrega o suficiente para essa pessoa ficar somente na terra, porque ele sabe, né, que no piscar de um olho, quando o Senhor vier buscar a tua igreja, ou quando essa alma vier descer à sepultura, se acabou, não tem mais oportunidade. Ele quer somente que a pessoa viva bem nessa terra, o prende materialmente, porque que muitas vezes, né, muitas pessoas, podemos dizer que faz coisas erradas, parece que são mais prósperas, entre aspas,
né, são mais prósperas. Porque o inimigo, irmãos, ele não vai incomodar essas pessoas. Ele vai incomodar aquele que está na igreja, aquele que está servindo, aquele que está adorando, aquele que está jejuando, aquele que está se entregando totalmente ao Senhor. É estes que o inimigo quer atrapalhar. É isso que o inimigo quer tirar da presença do Senhor, né? E cada associação tinha esse Deus, né? Fazia festividades, festas entre eles, né? Muitos eventos, né? E nós, como verdadeiros adoradores, não devemos nos contaminar com este tipo de eventos, né? Nós temos ali na nossa empresa onde nós trabalhamos, e todo ano recebemos um convite. O nosso irmão Hugo não está aqui, mas ele iria confirmar juntamente comigo, né? Trabalhamos para o mesmo rapaz, né? Um empresário muito forte na nossa região Goiás, né? E todo ano ele faz uma festa, e antes dele virar o mando, ele pega um bolinho com arroz, coloca em cada trator, cada ônibus, cada ferramenta de trabalho dele, né, de carro, todos ele coloca. E convida os funcionários para uma festa, e todo ano ele faz uns convites para mim, para a minha equipe, né? Ele fala assim, não, é obrigado, mas não, né? Porque sabemos que são festas onde são, né, homenageadas a deuses pagãos, né? E nós, como verdadeiros adoradores, nós servimos somente a um Deus. Mas, irmãos, pasmem, há muitas pessoas que se dizem cristãos e estão lá, né? Mas qual que é o problema? Porque a palavra nos ensina para nós nos assentar à roda de escarnecedores, né? De pessoas onde muitas vezes, diante de uma situação, você possa estar se afastando da presença do Senhor, né? Quantas festividades e finais de ano, né? Onde pessoas, infelizmente, né, até entre famílias, em momentos onde dizem alegria, mas se acabaram se afastando do Senhor. Se acabaram muitas vezes, não, vou tomar só um golinho de vinho, não faz mal. Lá na Bíblia ainda menciona a Bíblia. Diz não, Jesus transformou a água em vinho. Mas quando nós olhamos aquele vinho, era um vinho onde não possuía algo, né? Era um vinho onde eles tomavam e não se embriagavam, podemos assim dizer, em tirar o seu sentido, a sua noção. Mas muitos querem usar, né, até partes bíblicas, né, como o inimigo mesmo usou, né? O próprio diabo diante de Jesus tentou usar a palavra contra ele. E quando nós olhamos, quando foi em Mateus 4, se não me foge a memória, quando ele tentou ali, né, tentou ao Senhor Jesus, o nosso Deus, né, onde o levou ao cume, ao topo do templo. E nós entendemos que este texto, que nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que levou, porque o inimigo levou Jesus até lá em cima. O Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. Então nem todo deserto é o inimigo que nos leva, porque muitas vezes dizemos, se não estou no deserto, o inimigo está me atentando, o inimigo está me provocando. Não, é o Espírito Santo te conduzindo para te mostrar que o Senhor está te guardando. E vemos que no mesmo momento ao qual o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto, né, o inimigo, né, levou Jesus, né, até o alto, dizendo, se você me adorar e se prostrar diante de mim, tudo isso será seu. E hoje o que nós mais vemos são pregadores dizendo, se você adorar, você recebe. Como se fosse uma troca. Não, nós temos que adorar o Senhor, porque Ele é digno de adoração e de honra. Não para nós recebermos alguma coisa em troca, não, né? Devemos adorar Ele sem requerer nada em troca, porque Ele já fez, né, muito por nós. Morrer na cruz do Calvário para hoje nos dá o privilégio de aqui estarmos, mas muitos estão nessa, não, se Deus me der, eu adoro. Como se fosse uma troca, não, se Deus fizer isso na minha vida, aí sim eu vou fazer aquilo. Devemos adorar o Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o Deus Pai poderoso, né? Quando Moisés veio dizer, né, ali na sarça ardente, Senhor, mas quem eu digo que Tu és, né? Diz assim, eu sou o que sou. O que significa isso? Eu sou o que o povo precisa. O que o povo precisar, eu sou. No que o povo estiver necessitando, eu sou. Então é este Deus somente que devemos adorar, este Deus fiel e verdadeiro. Então é essa orientação aonde, né, Deus queria passar para Tiatira, porque Tiatira estava se contaminando, né, com os outros deuses, como se fosse algo simples. Por que eles estavam se contaminando? Por falta de conhecimento. E quando nós lemos para Oséias capítulo 4, se me pode memória, acompanhe comigo, Oséias 4. Oséias 4 e 6. O meu povo foi
destruído, porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Glória a Deus. Veja só, o meu povo erra por quê? Por falta de conhecimento. Do mesmo jeito ao qual rejeitou o conhecimento, Deus o rejeitará. Muitas pessoas dizem, não, o Senhor não me rejeitará se nós não quisermos o nosso Deus. Ele não nos obriga a servir a Ele, a adorar a Ele, mas nós temos que ter essa sede, essa busca do conhecimento. Então a igreja de Tiatira estava faltando o quê? O conhecimento da palavra. E quando nós olhamos o primeiro versículo, ele vem mostrar seus atributos diante deste povo. E quais são os atributos dele? Acompanhe o versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Senhor Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. E muitas vezes os leitores passam abatido esse texto, só que só neste versículo aqui, nós estamos diante de uma campanha onde demonstra os atributos de Deus. E aqui ele vem mostrar dois atributos seus. Qual que é o primeiro atributo? A sua onipresença. Os seus olhos como chama de fogo. O que quer dizer isso? Chamas de fogo. Os seus olhos. Que nada escapa dos olhos do Senhor. Aleluia. Aquilo que muitas vezes fazemos às escondidas. Não, ninguém está vendo. Ninguém está, o meu pastor não está vendo, meu marido, minha esposa não está vendo. Mas existe um Deus no céu com olhos de fogo. Aleluia. Nada escapa dele. Então a sua onipresença é um Deus onipresente em todo momento. Ele está nos contemplando. Aonde nós estivermos, Ele está contemplando a cada passo nosso, a cada mover nosso, a cada atitude, a cada fala nossa. Por isso temos que estar perseverando em todos os lugares, servindo ao Senhor, sendo fiel a Ele, porque Ele está contemplando as nossas atitudes. Agora imagina naquele grande dia memorial, o qual o Senhor colocará para nos apresentar o que nós fazemos. Será que nós temos feito coisas boas? Será que poderá passar para todo mundo ver um exemplo para nós, para que todo mundo possa estar vendo as nossas atitudes? Será que são as mesmas ou qual muitas vezes nós pronunciamos na casa do Senhor? Pode ser transmitido para as pessoas? Será que aquilo ou qual o meu celular, o qual eu vejo muitas vezes escondidas, ou qual vida muitas vezes quando ninguém está perto? Será que são coisas ao qual edifica a minha vida, ou são coisas ao qual vem trazer abominação ao Senhor? E entenda que os olhos do Senhor nada escapa. Pode escapar da minha esposa, do seu marido, vice-versa, do seu pastor dirigente, qualquer um da sua família, mas pode ter certeza que não se escapa dos olhos do Senhor. E quando eu venho falar essa palavra ao povo de Tiatira, é um alerta. Entendam, o que vocês estão fazendo, eu estou contemplando. Deus estava dizendo à igreja de Tiatira, o que vocês estão fazendo, eu estou vendo, porque eles diziam assim, não vamos ali, estamos banqueteando, porque não tem problema nenhum. Hoje, irmãos, a fala maior que existe em nosso meio, na sociedade, não, isso não tem problema. Mas isso não tem problema, infelizmente, é o que levará muitas vidas à perdição. A perdição, não somente a perdição momentânea, mas dentro da palavra do Senhor, uma perdição eterna, onde está encaminhando a sua alma para o abismo, onde está encaminhando a sua alma para o inferno. Muitos estão indo neste caminho, porque estão escolhendo qual porta? A porta larga. Quando nós olhamos este texto, quando nós vemos para as igrejas da Ásia, é o Senhor trazendo uma palavra de exortação para conduzir pela porta estreita. Porque nós mais vemos em nosso dia um caminho de porta larga, onde o caminho onde tudo pode, não, você pode fazer tudo o que você quiser, porque Deus só tem o teu coração. Não, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Porque quando nós olhamos este texto, Deus é amor. Quando nós olhamos no versículo 19, que Ele conhece as tuas obras, são boas, você tem amor, as suas obras são melhores do que a primeira, mas é uma igreja diferente de Éfeso. Éfeso tinha conhecimento, tinha doutrina, mas não tinha amor. Agora em Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Hoje que nós assistimos nas redes sociais, igrejas onde 2 homens tomam conta, onde são 2 pastores, aí usam o que? Usam a própria palavra, mas distorcida, de um jeito aonde eles
acreditam estar certa, onde a sua interpretação, eles acham que estão corretos, mas nós entendemos, que a palavra do Senhor, ela não aniquila um outro versículo, em todo momento ela nos orienta e ela se encaixa, nos trazendo o real conhecimento. Mas muitos estão enfatizando somente alguns versículos, usando textos para querer enganar o povo, e muitos deles estão sendo enganados. Mas estão sendo enganados por quê? Porque muitos deles estão buscando esses mestres. Quando nós lemos para Timóteo, capítulo 4, se não me foge a memória, olha só. Timóteo, 2 Timóteo 2, se não me foge a memória, 18. Ou é 4? Timóteo 4, olha só, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Por que esses falsos mestres estão em nosso meio hoje? Não é somente porque em sua mente, não, eu quero enganar o povo. É o próprio povo que está buscando essas pessoas. Não, eu vou levantar um líder que em vez de ele me dominar, eu vou dominar o líder. Eu vou fazer com este líder, que ele aceite os meus desejos. Ele aceita o que eu quero, porque assim, será bem tranquila a minha vida. Eu farei o que eu quiser, então eu faço de qualquer jeito. Olha o que diz assim, 1 Timóteo 4. Apostasia nos últimos tempos, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ser cauterizado a sua própria consciência, irmãos, depois que uma pessoa é cauterizada mental, nada mais muda na sua mente, Aquilo fica ali sincronizado, que não sai mais, não tem mais mudança, Proibindo o casamento, olha só, é o que nós estamos vivendo nos últimos dias, E ordenando a abstinência dos manjares, olha só, lá, com concordância o texto que nós estamos vendo, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebidos com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Olha só, muitos naquele grande dia procurarão pessoas para eles mesmos ser orientados. Procurarão um mestre para si mesmo. Não vou procurar um mestre ao qual me alegre. Vamos levantar uma igreja ao qual venha estar de acordo com como quero. Os irmãos, não sei se alguns irmãos tiveram alguns estudos atrás em algumas escolas bíblicas dominical, onde tem uma revista ao qual nos falou sobre os desigrejados. Eram pessoas que levantavam igrejas ou templos ao qual viessem agradar eles mesmos. Buscavam alguns textos aonde eles viessem ali estar se agradando, podemos assim dizer. Então, quando você pega um cardápio, você olha o cardápio ali cheio de pratos, cheio de banquetes, mas você não, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, esse aqui não, esse aqui eu gosto. Eles usam a Bíblia dessa maneira, como se o restante não servisse para a nossa vida. Mas nós entendemos que toda a palavra do Senhor, como diz, a palavra do Senhor, toda a palavra é proveitosa para corrigir, para redarguir e para instruir em justiça. Mas essas pessoas não estavam vivendo desta maneira. Essas pessoas estavam vivendo de qualquer jeito. Mas, como eu li, como eram os olhos de fogo, que nada se escapa dos seus olhos, também ele vem dizendo no mesmo versículo 18 que é o quê? Que os seus pés é como latão reluzente, latão polido, que ele esmaga o pecado. Aleluia. Não há nada aonde possa se sobressair diante do Senhor. A sua força, o seu poder, era alguém ao qual tinha pureza, justiça e força. Latão reluzente significa pureza, justiça e força. Aleluia. Pode se levantar o inferno que for, mais o nosso Deus. Pode muitos querer andar de qualquer jeito em igrejas, como tem se levantado, mas podem ter certeza que haverá um dia onde todas elas terão que prestar conta diante do Senhor, e todas as suas obras serão mostradas. Tudo aquilo que eles têm feito prestarão contas diante de vidas que enganam muitas vezes. Por isso essa orientação a cada igreja, para que eles viessem estar o quê? Para que eles viessem estar se arrependendo e se prostrando diante do Senhor. Porque o Senhor é justiça, Ele é amor,
Ele quer nos corrigir, a cada dia Ele quer nos corrigir. Ele não quer que nós se perdamos diante dessa caminhada. E muitas vezes nós não aceitamos essa correção, porque muitas vezes a correção parece num momento difícil, como a própria palavra diz. Mas depois nós entendemos que é necessário. Quando você está corrigindo o seu filho, muitas vezes o seu filho no momento não entende. Não faça isso, não toque nisso, né? Não faça aquilo. E muitas vezes a criança fica brava, não, meu pai e minha mãe não deixam fazer nada. Assim nós falamos para Deus muitas vezes, não, Deus não deixa fazer nada. Mas nós entendemos que é uma proteção que Deus quer sobre a nossa vida. É algo para nos guardar, para mais à frente nós acabar não caindo e não se afastar da presença do Senhor. E dando continuidade, versículo 19: eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha aqui que nós encontramos também atributos diante dessa igreja. É a igreja que tinha, né, as suas qualidades. E nós entendemos que muitas vezes nós achamos, não, eu faço isso e já está bom, eu já estou agradando o Senhor. Mas é uma vida entregue por inteiro. Deus não quer nada nosso pela metade. Não, Deus não quer nada que nós façamos algo e que aquilo seja o suficiente para ter uma vida perfeita diante do Senhor, não. Ele quer por completo. Ele quer que façamos com excelência, totalmente com excelência. Porque não adianta muitas vezes ter tudo isso aqui que eles faziam. Porque quando nós olhamos, né, uma igreja que tinha 4 atributos. O primeiro, amor. Eles amavam o que estavam fazendo. O serviço eram pessoas que estavam dispostas a todo momento a fazer. O que nós mais vemos hoje em dia são coisas semelhantes a isso. Igrejas que estão crescendo, mas estão se comparando com o mundo. Estão trazendo coisas que o mundo apresenta para que possa agregar na igreja. São serviços, né, comparando, tem uma mania aí agora nas redes sociais, né, que eu estava comentando com a minha esposa e comentei com alguns do serviço hoje, né, que as pessoas fazem um vídeo e dizem assim, será, né, que isso está repercutindo, vocês irmãos estão assistindo nas redes sociais, está repercutindo nacionalmente. Isso, quando você olha a origem deles, hoje até pessoas na igreja estão fazendo. E quando você olha a origem, saiu de uma situação onde um homem homossexual, ele estava perguntando se realmente as pessoas achavam que ele era isso. E hoje as igrejas estão fazendo comparações. Hoje a igreja está imitando, não sabendo a fundo o que aquilo significa, como se fosse algo simples. E aí essa orientação que o Senhor traz, a igreja já tira, para não se assemelhar, para não fazer as mesmas coisas que o mundo fazia, porque estava dando outros deuses e a Deus ao mesmo tempo. Aleluia, Senhor. Não tem como servir a dois deuses. A palavra do Senhor mesmo nos diz, não tem como servir a Deus e a Mamon. Somente o Senhor. Não tem como estar com um pé na igreja e um pé no mundo. É somente a Ele, servindo a Ele. Como mais à frente, né, veremos na outra administração, a igreja mora. Não existe dois jeitos de viver, não. É somente viver ao Senhor. Uma vida entregue a Ele. Ele nos quer por completo, Ele não quer só pela metade, não. Porque quando nós queremos algo do Senhor, se Ele não dá por completo, muitas vezes nós ficamos tristes. Mas será que nós temos nos entregado por completo? Será que temos feito com excelência ao Senhor? E muitos hoje estão vivendo em manias onde não estão por nem o povo de Israel, o qual imitou os filisteus de modo de carregar a presença. E muitas vezes nós queremos imitar o mundo. Em vez do mundo imitar a igreja, nós olhamos algo lá fora, nossa, isso aqui fica legal, se fizer um videozinho aqui na igreja também, fica bacana. Mas será que os fundamentos, a origem daquilo que está acontecendo lá fora é direcionado por Deus ou é algo que o inimigo lá fora fez? E muitas vezes as pessoas sem sabedoria, sem discernimento acabam atraindo. Porque hoje não precisa mais o inimigo tentar infiltrar. As pessoas que estão na igreja estão buscando coisas lá de fora para trazer para a igreja. Estão trazendo e contaminando templos, contaminando a igreja. Mas, como a exortação ao dia nessa igreja, também serve para os nossos judeus. Meu Deus, agora se passa. Versículo 20: mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, olha só, depois de demonstrar os seus atributos, as suas qualidades, que era amor, serviço, fé. Vamos, eram pessoas que tinham fé, né? Se nós olharmos assim, amor, serviço, fé, perseverança, nossa, era uma igreja, podemos dizer assim, como diz o pastor, tops da galáxia, né? Uma igreja maravilhosa, né? Onde fluía. Só que não é somente isso, porque aqui quando nós olhamos, porque eu disse no início, o perigo da tolerância é tolerar certas situações dentro da casa do Senhor. Porque diz assim, mas tenho contra ti
toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane a seus servos, para que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. Quando nós olhamos a história de Jezabel, não era uma mulher ao qual somente na sua conduta, na sua roupa, nas suas trajes, mas era uma mulher ao qual maquinava o mal a toda hora. Era uma mulher onde o pensamento dela era destruir. O pensamento dela que contra o povo de Deus. Porque quando nós vamos para a 1 Reis, desde o versículo 16 até o 21, quando também no versículo capítulo 19, que ela se levanta contra Elias, querendo matar Elias, né? Ali por causa de ter matado os profetas de Baal. Então a todo momento essa mulher maquinava coisas erradas. Então quando nos traz uma orientação, né, aqui na carta de Tiatira, porque havia pessoas dentro da casa do Senhor que também maquinavam mal contra outras pessoas. Eram pessoas que estavam se deixando ser usadas e essa igreja estava tolerando. E o que nós vemos nos dias de hoje, infelizmente, em muitos lugares, que as pessoas toleram certas atitudes, até mesmo no altar. Quando você olha o altar está repleto, mas quando você, né, vamos dizer assim, não tem um termômetro para você medir, mas Deus sabe, há muitas pessoas que estão em pecado, há muitas pessoas que estão em adultério, mas o seu dízimo é bom, mas né, tem um crachá bom, né, muitas vezes é conhecido pela sociedade, muitas vezes é um vereador, muitas vezes é um prefeito. Ele está ali, né, representando alguém de poder, mas nós entendemos que este lugar é lugar santo, é lugar onde verdadeiramente somente os representantes do Senhor, porque não é levado de qualquer maneira, não é levado de qualquer jeito, porque se nós levarmos de qualquer jeito, nós estamos desagradando ao Senhor. Aleluia, Senhor. E muitos toleram isso. Quando chega o tempo de eleição, meu Deus do céu, não sei se aqui vai era assim, mas em Cajati, meu Deus do céu, cada culto tem 2, 3 vereadores, cada culto tem 2, 3 vereadores, chega. Né? Graças a Deus que a nossa sede sabe lidar com essas situações e não dá muito crédito em ênfase. Claro que tem alguns que nos ajudam na casa de recuperação, mas existem lugares que é onde pega e já leva para a tribuna, né? Como se fosse uma autoridade, é uma autoridade na cidade, não é dentro da casa do Senhor. A autoridade de São Ministro pode ser um diácono, mas eu sempre tenho certeza que é um diácono cheio da presença do Senhor. Aleluia. É alguém que foi escolhido por Deus, que foi separado por Deus, porque quando nós lemos a palavra de Deus, né, quando vem se separar dos diáconos, o Senhor vem dizer assim, ó, separa homem cheio da presença. Então não é de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas há muitos lugares que toleram isso, e não é diferente dos nossos dias. Mas agora nós sabemos, depois que acabou a eleição, vê se alguém pisa lá. Papai. Vê se alguém vai na igreja. Quando chega perto da política de novo, está cheio, né? Chega, aí eu fico olhando assim, não dobro o joelho para orar. Aí vem da paz do Senhor, a paz do Senhor, mas, né, não tem vida com intimidade com o Senhor, não tem vida, né, o meu voto não ganha. Né, eu posso, né, ter que votar nos da casa, daqueles que se. Né, não que muitas vezes as pessoas levam a política para o lado errado, não, crente não pode se meter com política, irmãos. Nós temos que defender a nossa bandeira. Aleluia, Senhor. Porque quando nós vemos para a palavra do Senhor, muitos homens governaram, Daniel governou, José governou. Então a nossa direção tem que ser, né, para aqueles que conhecem, né, os princípios bíblicos, ou qual não levantam leis aonde vem, né, muitas vezes acabar com a família, acabar com o gênero, mas são pessoas aonde conhecem a verdadeira palavra. Mas também ter cautela, porque muitos usam a palavra para querer se levantar. Porque esses aqui que estavam usavam a palavra, tinham amor, tinham fé, tinham serviço e tinham perseverança, mas não tinha doutrina, não tinha conhecimento. Hoje que nós mais vemos no dia de campanha, no dia de entrega-chave, no dia daquilo, enche, e as pessoas ficam alegres, e é claro, é bênção, mas culto de ensino onde nós buscamos este conhecimento, nós buscamos a palavra que nos fortalece, porque eu sei que quando nós vamos edificar uma casa, quando nós vamos construir uma casa, por onde nós começamos? É pelo alicerce. Aleluia, papai. Então eu entendo que o ensinamento do Senhor é o alicerce para a nossa casa. Nunca nós vamos começar pelo telhado, nunca vamos começar por cima, senão não vai ter estrutura. Não tem como nós edificarmos uma casa se não estiver com uma estrutura forte. A palavra do Senhor vem nos dizer, e o Senhor vem comparar, que Ele assemelha aquele que ouve a palavra do Senhor e as cumpre, Ele assemelha aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, né, o que edifica, o que fortalece aquela casa, não é a casa, é aonde ela está firmada. Então nós entendemos que o que nos fortalece não é nós, é aonde nós nos firmamos. E este firmamento vem de onde? Da palavra do Senhor. É ela que nos fortalece, é ela que nos orienta cada vez mais, né? Mas tem o contra ti que toleras, igreja Isabel, que diz, profetiza, ensine, engane,
os meus servos. Olha só, eram pessoas que enganavam. Alguns historiadores, irmãos, né, a Bíblia não diz, mas alguns historiadores dizem que eram pessoas, mulheres de presbíteros, de diáconos daquela época, eram pessoas que eram usadas para persuadir o povo, para enganar, né? E hoje que nós mais vimos na sociedade, muitas vezes um pouco mais humilde, né, vamos assim dizer, pessoas sendo enganadas, pessoas onde cauterizam sua mente, como disse lá em Timóteo, onde muitas vezes arrancam todo o dinheiro das pessoas, enriquece nas costas das pessoas, né? Muitas vezes a membresia está até passando fome, mas aqueles que estão assentados, estão andando de iate, de aviãozinho, estão, né, com suas fazendas, com as suas cabeças de gado, e muitas vezes as ovelhas perecendo. E não é diferente aqui nesse ensinamento. Eram pessoas que enganavam os seus servos para que se prostituíssem também e contaminassem. Se prostituir aqui, irmãos, não é uma prostituição física, mas se prostituíam, né, com outros deuses. Quando nós, né, adoramos a outro Deus que não é o nosso, e nosso Deus verdadeiro, nós estamos prostituindo. Nós estamos fazendo algo que não é, né, verdadeiramente a lógica ou real. Estamos fazendo coisa contra a vontade do Senhor. E esta mulher estava fazendo isso. Quando nós olhamos para Jezabel, a mulher de Acabe, era uma mulher maligna. Era uma mulher onde persuadia. Era uma mulher onde Acabe era rei, mas quem dominava era quem? Era ela. Numa situação tão constrangedora, que numa situação onde em 1 Reis 21, aliás, né, Nabote tinha uma vinha. E Nabote ali tinha uma vinha do lado do palácio. E Acabe queria comprar essa vinha. E nessa situação, Acabe foi até lá, querendo comprar essa vinha para fazer o quê? Uma horta. E ele não quis vender, não, essa vinha é herança do meu pai. E ele chegou em casa, aí nós colocamos um homem de calça frouxa, como diz o pastor, né? Um homem onde não tem atitude, não tem autoridade, né? E estava chorando, estava ali se lamentando. E chega a esposa, o que aconteceu? E conta todo o relato. E Jezabel, uma mulher maligna, com seus pensamentos, não, vamos dizer que Nabote, né, blasfemou contra o Senhor e vamos matá-lo. Olha só, então por isso que vem trazer essa comparação de Jezabel, né, a esta carta, porque eram pessoas malignas, que em vez de atrair as pessoas, elas enganavam e matavam as pessoas. Aqui não é somente uma morte física, irmãos, mas uma morte espiritual, uma morte onde cauterizava as mentes deles, os prendiam em coisas terrenas somente, aonde, né, afastavam o seu coração do conhecimento. Porque em muitos lugares hoje as pessoas não estão mais ministrando a palavra do Senhor. Muitas vezes muitos louvores, muitas oportunidades, eventos dentro da igreja, mas quando chega no momento da palavra, é 10 minutos, 15 minutos, a igreja se encheu de momento, mas o conhecimento. Porque muitas vezes, se eles trouxerem a verdadeira palavra, essas pessoas começam a entender o significado da palavra do Senhor. Elas começam a entender que elas estão sendo enganadas. E muitos lugares estão desse jeito. Pessoas sendo enganadas pela própria Bíblia. Se os irmãos verem essa igreja que saiu nesses últimos dias, uma igreja lésbica e homossexual, qual o texto que eles usam? Eles usam a maior parte do texto de Jonas, onde Jonas, né, amou a Davi. Não, ali era um amor, né, os irmãos entendem o que eu estou dizendo. E não é nada disso. É um amor de irmão. É um amor de parceiro mesmo. É um amor que nós temos, né, com os irmãos. Não pode contar comigo, né? Se o teu filho, né, depois precisar de mim, eu guardarei ele, como tinha uma promessa, né, como eles fizeram uma aliança, Jonas com Davi, né, aquele que for mais à frente, que cuida um da família do outro. E assim Davi cuidou de Mefibosete, filho de Jonas. Então era um carinho, um amor onde eles tinham como parceiro, como amigo mesmo, como companheiro de guerra. Foi algo que é um laço que muitas vezes nós temos, muitas vezes as irmãs têm uma amizade, uma pessoa com qual tem mais afinidade, onde conversa, onde liga. Os irmãos mesmo, onde tem um sempre companheiro, vamos aqui assar uma carne, vamos, né, orar um pouco, né, de oração, glória a Deus. São essas amizades, mas o que eles usam? Não, isso aí é um casal. E muitas pessoas estão sendo enganadas por isso. Uma mulher, acho que é Well Knight, coisa assim mais ou menos. Ela já ministrou, foi cantora, foi casada com um homem. Hoje ela é casada com uma mulher. E ela está enganando muitas e muitas pessoas. Na igreja dela são lésbicas e homossexuais. Deus ama essas vidas, ama. Deus ama a lésbica, né, o homossexual, né, o traficante, o bruxo, todos esses o Senhor ama.
Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O que Deus não ama é o pecado deles. O que Deus não concorda é com o pecado. Então cabe a nós, né, orarmos, intercedermos e conhecer a verdade. Porque há muitas coisas que muitas vezes nós achamos que é certo, mas quando nós lemos a palavra do Senhor, somos orientados a não fazermos mais, a não estarmos praticando certas coisas, não. A palavra diz isso. O ensinamento do Senhor nos diz isso. Então era isso que o Senhor queria passar a esta igreja, para que eles viessem estar se colocando o quê? Na posição de verdadeiros adoradores. Amém? Agora passa, eu quero resumir aqui rapidinho. Versículo 21. E dei-lhe tempo para que arrependesse da prostituição, e não se arrependeu. Olha só, Deus dá tempo. As pessoas não podem dizer hoje, ainda mais na sociedade ao qual vivemos, que não estão sendo alertadas. As igrejas não podem dizer mais que não estão sendo alertadas para se consertar, para se corrigir, para estar verdadeiramente entrando pela porta. Porque o Senhor, a todo momento, quando nós olhamos as redes sociais, tem muitos homens e mulheres que profetizam em situações da nossa nação que já aconteceram e a nação não está nem aí. Uns vendo que teve uma mulher onde trouxe uma profecia sobre a Covid-19, mas as pessoas não estavam nem aí. E quantas pessoas se partiram nessa Covid-19? Mas será que precisa que outra situação dura como esta chegue para nós nos conscientizar que precisamos nos posicionar? Será que precisa que outra enfermidade, que alguma catástrofe precisa para que nos direcionar na presença do Senhor? Uma certa vez eu estava solteiro ainda, eu morava em Santa Catarina, e aconteceu algo que foi nacionalmente conhecido, os irmãos lembram disso. Uma tempestade que deu ali na cidade de Gaspar, nós morávamos vizinhos. E dentro disso muitas vidas foram soterradas, muitas famílias, irmãos. Nós passávamos diante daquela rua, as pessoas diziam, ali tem uma casa soterrada, você não via nada, você via lama. Tinha casa com mãe, filha, pequenininho, marido. Muitas casas só destroços. Onde nós trabalhávamos, o exército não deixou nós entrarmos. Somente o exército de helicóptero, porque não dava para atravessar. E diante do lugar que nós trabalhávamos, assim, era encontrado corpos, onde a gente carregava. Corpos, irmãos, sem cabeça, corpos sem braços, todos lacerados. Mas quando você olha a fundo o passado desse lugar, dessa cidade, é uma cidade onde adora Deus, é uma cidade onde, no tempo que nós vivíamos, o homossexualismo era muito grande, o liberalismo era muito grande. Então o Senhor a todo momento ele exorta, ele corrige, para que o povo venha despertar, para que o povo venha entender que quem está no controle é o Senhor. Por mais que muitos estejam assentados em cadeira de Senado, na presidência, na Câmara, mas quem tem autoridade verdadeiramente é o nosso Deus que está no céu. E Ele faz o que Ele quer para nos corrigir, porque em muitas situações, para que o povo de Israel, quando estava em direcionamento à terra prometida, o que Ele fazia? Vocês estão desobedecendo, vou mandar o exército aí prejudicar vocês. Sabe, desobedecendo, vocês vão passar por aperto, vão passar por situações difíceis. Isso em nossos dias. Muitas vezes estamos passando por dias difíceis e muitas vezes culpamos até o pé rachado. Mas muitas vezes é o processo de Deus em nossa vida, querendo nos conduzir no caminho certo. Então essa orientação para esta igreja é para que viesse o quê? Se posicionar na presença do Senhor. Deu tempo para se arrepender e não se arrependeu. Deus nos dá tempo. Versículo 22. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Olha só, aqui vem o castigo, aqui vem depois, do Senhor apresentar os seus atributos, apresenta os atributos da igreja, apresenta a repreensão e aqui o resultado da desobediência. O Senhor mostrando o resultado. Muitos historiadores vão dizer que por causa dessa prostituição muitas pessoas foram pegas em enfermidades. Muitos historiadores, estudiosos da Bíblia dizem que até que foi onde se iniciou muitas enfermidades transmitidas sexualmente. Porque pela desobediência, e pela desobediência não somente eles pagaram, mas os seus próprios filhos pagaram. Vemos só o prejuízo que tem a desobediência, o prejuízo que tem desobedecer ao Senhor, aquilo qual nós muitas vezes desobedecemos, não somente nós que pagamos, os nossos filhos, aqueles que virão depois, as consequências do pecado, E ferirei de morte, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. No finalzinho do versículo 23,
e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Quais são as nossas obras? São obras boas? Os nossos frutos são frutos bons? Para sermos recompensados naquele grande dia? Né? São algo ao qual o Senhor apresentará, o qual terá para nos dar algo, né, o qual podemos dizer assim, algo grande do Senhor? Ou as obras que nós estamos fazendo não haverá recompensa para nós? Porque dará a cada um segundo as suas obras. Você já viu aquele funcionário que trabalha, né, bem relaxadamente, que aumenta, né, quer ser bem pago, né, mas o patrão só está de olho ali. Você vai receber aumento como? Né, só anda se escondendo do serviço, né, só anda fugindo, o patrão olha pela câmera lá, ele dormindo. Deus está todo mundo, como eu disse lá no início, aos olhos do Senhor nada se escapa. Ele é onipresente. Da mesma maneira, nós trazemos para o momento de hoje. O que nós estamos fazendo? Será que está agradando ao Senhor? Será que está agradando ao coração do Senhor? Ou muitas vezes queremos agradar o nosso próximo, agradar a nossa, né, o nosso cônjuge, e muitas vezes algo que desagrada ao Senhor. Temos que agradar a Deus. No versículo 24, prometo agora encerro. Amém? Mas eu vos digo que a voz restante, que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende até que eu venha. E o que vencer e guardar ao fim as minhas obras, eu lhe porei sobre as nações. Autoridade, irmãos. Aqui é autoridade. Quando fala, eu porei sobre as nações, derramarei sobre vós autoridade. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso oleiro. Olha só, aqui deve dizer sobre o milênio, autoridade sobre aquele grande dia, sobre as nações, né? Quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é uma orientação para nós ouvirmos toda essa orientação. Tem seus atributos de Deus, os atributos das igrejas, né? Aquilo ao qual a igreja estava pecando, o resultado, né, do pecado. Mas também vemos no versículo 24, aqueles que não se contaminaram, aqueles que não se deixaram levar a essas doutrinas pagãs, mas perseveraram. E ele vem dizer, persevera até que eu retenha essa fé, retenha essa posição, essa atitude até o que vem. E o que o Senhor quer de nós nos últimos dias é isso, nós retemos, nos mantemos fiel, não deixarmos as doutrinas de fora do homem, né, muitas vezes adentrar em nosso coração, querer nos persuadir, levantar uma outra palavra que o próprio Senhor vem dizer, né, o apóstolo Paulo vem dizer que se for um anjo, venha com outra palavra, que se não for essa, seja anátema. O que é anátema? Não tem valor nenhum, não presta. Então a verdadeira palavra é essa que o Senhor nos orienta, e nisso temos que nos manter fiel, temos que nos manter, né, forte na presença do Senhor, porque muitas igrejas demonstrarão esses mesmos atributos que tem aqui. Ah, não, mas aquela igreja tem amor, olha só, aquela igreja trabalha, né? Mas será que tem a palavra do Senhor? Será que tem doutrina? Porque muitas pessoas estão procurando lugares assim, por quê? Porque lá pode viver de qualquer jeito. Não, lá me aceito do jeito que eu dou. Mas quando eu olho a palavra do Senhor, em Lucas 9, 23, 23, 9, coisa assim, o Senhor vai dizer que aquele que for seguir a Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Não é um dia só, não, é a cada dia. Então é uma caminhada difícil, mas é uma caminhada que você está acompanhando aquele que tem a vida eterna, aquele que tem salvação para a tua alma. Então é um caminho onde você lá na frente, você encontrará descanso para a tua alma e a promessa se concretizará na tua vida. Amém? Vamos se colocar de pé.